juntos. Quando a minha voz está pesada assim, eu sei fazer aquela propaganda da Hyundai. Vê se parece. Hyundai. Faça um excepcional dia. Deixa eu fazer a propaganda da Hyundai. Hyundai Sonata. A maravilha tecnológica da Hyundai. Faça excepcional dia, você que acordou esse domingo. Essa voz de locutor aí, Paulo. Você que acordou domingo. Domingo tem um problema sério. Domingo é o dia violento, onde as pessoas dão a desculpa da vida delas. Se você faz uma coisa todos os dias e para por um dia, tem alguma coisa errada. Alguém fala, e para quem não dormiu ainda é porque tá doidão. Tá doidão. Tem que dormir. Nem me perguntou, o segredo para se manter acordado é dormir. O segredo para viver é não morrer. Então veja só. Hoje eu vou entrevistar eu mesmo. E nessa entrevista eu vou pegar sempre as perguntas que as pessoas mais me perguntaram. Vai ter um momentinho que eu vou parar. Nós vamos desligar a live. E nós vamos desligar a live para eu dar um presente para alguém que acordou. Domingo as pessoas não acordam para fazer nada. Elas têm a desculpa delas. Então o que acontece? Muitas pessoas me perguntam muito assim, como que você virou a chave? Como que você faz não sei o quê? Vou te falar agora tudo isso. Vou fazer essa pergunta e você vai ficar doidaço aí assistindo. Vou te falando do jeito que vai ser. E o presente vai ser assustador. O duro é que todo presente que você ganha, você não sabe o que fazer e nem como pegar. Você pira, isso é um negócio incrível. Vou tirar os comentários aqui agora. Eu vou por 2 minutos responder pergunta. Vamos lá. Ei, meu maior inimigo. O seu eu é seu maior inimigo, sim. O diabo perde feio para o seu próprio eu, para você mesmo. Vamos lá. O Jojo falou que a gente não pode perder para nada. Não pode mesmo não. Por onde começar? Por dentro. Você é cristão evangélico? Sou cristão, amigo de Jesus. Evangélico é um rótulo bem... que deixa as pessoas bem parecendo idiotas, né? Quando você não é amigo do Jeová, você tem que ser de alguma gangue, de alguma coisa e... não fica magoado, eu sei que você diz evangélico e tal. Eu falo das boas novas, tua fé é do evangelho da graça, do reino, mas você não vai ver eu ficar falando assim, eu sou de não sei o que, eu sou de Cristo. Eu sei a diferença de identidade, de fazer e de posse, que é o ser, fazer e o ter. Como ressignificou a Bíblia? Questionando ela. Quem te fez virar a chave? Eu mesmo, ninguém vira minha chave. Bora tocar o terror em pleno domingão, bora. Sucesso não aceita preguiça. Preguiça é um problema sério, é melhor você ficar assistindo as formigas trabalhando. Bora tocar propósito versus monetização. O George está perguntando. Não existe propósito sem monetização. Isso aí, você pode parar de viajar. Muita gente é travada na vida porque acha que tem que fazer as coisas de graça. Como levar o presente? Entendendo que é um presente. Triplo. Obesidade cerebral, como lidar? Estudando menos e aplicando mais. Eu vou ganhar Bruxelas, Luanda, isso aí. Qual o benefício do banho gelado? Tem 13. Joel é massa. Não, Joel não é massa. Massa é os caras que não fazem as coisas. Joel é de aço. O Joel deve ter pouca massa. Qual o macete para não ficar cansado durante o dia? Acordado tão cedo, você ficou de falar. Já falei lá no Telegram.
O macete é dormir depois do almoço, 15 minutos. Não ficar preocupado com a vida dos outros. Desconectar da tecnocracia. Por 4 horas antes de dormir. Já ganhei o meu titi, estou sendo transformado por mim. Então vamos ver. O desbloqueio individual mas o destravar, um código que você pega, pode mudar a realidade da sua mente. Como lidar com pessoas teimosas? Prefiro elas, viu? Que as pessoas comportadinhas. Prefiro as teimosas. Não consigo terminar as coisas difíceis que inicio. Falta gente que consegue terminar no seu network. Você tem que envolver gente. Como desbloquear ativando a ira? Vai no MDP. Ou então, há uma parte que você pode aprender de programação neurolinguística. Qual foi o livro divisor de águas na sua vida? Foi um versículo, Apocalipse 3:21. De quando você percebeu que precisava mudar para evoluir na vida? Foram várias fases. A primeira foi com 9 anos. Eu olhei para um tio meu que ele não gostava de falar da vida dos outros, e ele era o mais próspero da família. Ele era assim, todo mundo achava que ele era o mais rico e tudo, agora ele é o segundo. Como começar do zero? Se tiver vivo, não tem zero, isso é um papo furado. Como posso ajudar alguém que é travado mentalmente a se livrar disso? Como você pode ajudar alguém? É simples demais. Você começa a dar resultado e ela só vai respeitar você quando você estiver dando resultado. Como controlar a ira? A ira, ela só pode ser acionadora. Se você carregar, ela já era. Como descobrir quem você é? Em Gênesis 1:26. A descoberta é ler. Agora, trazer como um fato vai ter que exercitar. Como prosperar mais? Não precisa preocupar com isso. Se você estiver prosperando, não foca no mais, porque a prosperidade é natural. Deus não cabe na caixinha das nossas mediocridades. Deus não cabe em lugar nenhum. Ele não é uma criatura. Decisão sem atitude é nada. Então bora tocar. Como começar ganhando apenas 2.500? Do mesmo jeito que você ganha R$5 com 2,5 mil ou 2 milhões, tanto faz. Vamos lá. Nós demos uma aquecidinha aqui. Foi Apocalipse 3:21 que você falou? Foi. Alguém falou, tá travando? Não tá. Como acabar com o déficit de atenção? Estuda Mindfulness. Estuda atenção plena. Alguém está perguntando, só não tem resultado na vida financeira. O que pode ser isso? Escassez. Quero só aprender, tio. Papel e caneta na mão. Então, fechou. Ansiedade, como controlar? Vivendo agora. Não entendi isso aqui. Quanto tempo você virou achar várias? Você é dizimista? Sou. Como saber que não estou servindo mamão? Quando você sentir no coração de dar só alguma coisa, você não mantém, você solta. Qual a técnica para vencer o medo? Você é generoso também, mamão odeia gente generosa. Quem não sabe é escravo de quem? Quem não sabe é escravo de quem sabe. Zé Secre disse não consegui parar de fumar. Como? Não sei qual técnica você usou. A de comer o cigarro, a de fazer o movimento mecânico com a água, não sei o que você está falando. Que eu não tenho vídeo disso. Quero só quem indica um curso de finanças. Quem indica vai fazer com o Robert Kiyosaki. Vamos lá, vou tirar aqui para a gente começar. Não começamos ainda, foi o aquecimento. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, façam um excepcional dia. Parabéns para você que acordou no domingo. É um problema sério. Problema sério. Não destravou não? Peraí, deixa eu travar esse comentário. Agora tá travado esse comentário. Bom, cabelinho. Vamos lá. É nóis. O que é a parada? A parada é muito simples. O que foram essas chaves? Eu vou perguntar pro Pablo de 2009. Onde o Pablo de 2009 estava? 2009, antes de 14 de março, ele não tinha casado ainda. Esse Pablo de março, então, tinha 21 anos de idade, eu casei aos 21. Eu vou falar como se fosse o Pablo de 2009, no mês de janeiro. Pablo Marçal, em janeiro de 2009, ganhava R$1.600 e vai receber uma promoção que vai dobrar o salário dele. Ele recebeu nesse ano, sei lá, uns 5 aumentos de salário talvez. Só que nesse ano, 2009, ganhava R$1.600. Tem lógica. Era R$1.600. E antes de março eu dobrei o salário para 3.000 e pouco. O que esse Pablo era? Era um Pablo que acreditava em pouca coisa que as pessoas falavam, mas era um Pablo que já tinha entendido na vida que precisava de fazer as pessoas olharem para elas mesmas para bater resultado. Então, com 21 anos de idade,
Eu queria ser o presidente da Brasilecom, para quem não conhece. Eu trabalhava nessa companhia e sempre fazia meu nome aparecer no topo das coisas e tal. Só que eu tinha certeza que eu não seria milionário. Eu tinha uma crença errada, erradaça. E eu fui casar com a minha esposa nesse ano. A gente namorou 5 anos, 1 mês e 12 dias. E ficava pesando uma palavra de várias pessoas falando para ela, porque a família é bem sucedida, e era também na época. Falaram assim para ela: não casa com esse cara não, esse cara aí não tem dinheiro, vai ter um conflito seu com ele. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Confesso que quem deu esse conselho são os pobres da vida, que é pobre até hoje, e eles estavam em amor tentando me defender. Olha que coisa legal. E aí eu peguei aquilo de forma intuitiva e transformei aquilo num combustível. Eu só queria saber da Carol. Carol pra cá, Carol pra lá. E aquilo mexeu muito comigo porque eu percebi que até nas coisas ruins você pode tirar proveito. Mas eu vou voltar a fita um pouco mais. Para chegar nesse Copa 2009, eu tenho que te explicar uma coisa. Meu pai e minha mãe se separaram com 6 anos de idade, quando eu tinha 6, né? E meu pai, igual todo pai antigo, eles tinham uma crença de que eu precisava de acionar a criança de alguma forma para defender a sexualidade dele, a identidade. Foi a forma que ele aprendeu. E aí, não quero, Deus sabe que eu não estou desonrando meu pai, mas eu estou contando isso porque ele salva um monte de gente. Meu pai, então, ele me ensinava a ser um caçador desde pequenininho. Eu lembro das primeiras conversas com ele me ensinando a ser caçador, como comportar com a mulher, né? Muito interessante. E aí, esse negócio de pornografia, foi meu pai que me deu a revista de Mulher Pelada, quando eu era pequeno. Ele entregou a revista e a insegurança dele era, né, você quer pra você não virar viado. E essa insegurança não parava. Então, é assim, é um negócio, o fim do mundo. Chegar um dia, por exemplo, meu pai falar assim, que eu tinha que pegar uma prostituta para eu sentir que era ser homem e tal. E aí, esse negócio eu percebi, meu pai já era separado nessa fase da minha mãe. Eu falava para ele, um questionamento, tá? Depois de muitos anos, assim, não tinha essa clareza no meu cérebro, mas eu tinha um rumo. Eu falava, não quero ser igual meu pai nisso. E eu vi cenas terríveis, quando eu falo terríveis, não pro papo de hoje, mas naquela época. E aí meu pai olhava pra mim e a preocupação dele era, você vai ser viado, você vai ser viado. E aí eu olhei para aquilo e falei, tem alguma coisa errada nas coisas que meu pai fala, porque ele já veio de outro casamento, também casou com minha mãe, não resolve esse trem, e eu não quero ser assim. E aí eu vou te dar a primeira chave. Primeira chave, eu vou te contar uma historinha. Primeira chave, a historinha é dica poderosa. Já saiba o que você não quer, porque se você já souber o que você não quer, você já percorreu 70% do caminho para tomar uma decisão. E desde pequeno eu olhei para aquilo e falei, não quero. Tinha as festas de família que eram muito massa, ia todo mundo. Eu não vou mentir, tinha um tio meu que eu olhava para ele e falava, mano, esse cara, ele é fera demais. Eu não vi ele com balela falando da vida dos outros, eu só vi ele rindo, curtindo. Engraçado, meus tios uns bebiam pinga, uns outros bebiam cerveja, ele bebia uísque. Aquilo me chamava a atenção. Eu nunca bebi na vida, só pra você saber, nunca bebi cerveja nem nada. E aquilo me chamava a atenção porque, como que pode, né, rapaz? O cara, ele não fala da vida dos outros, ele é o mais rico e ele bebe uísque. Eu confesso que me deu vontade de beber uísque ainda criança, por causa dele. É ruim, né, falar isso, mas eu queria ser filho dele lá. Eu via ele lá e ficava doido, empolgado. Aí só por causa do dinheiro, não, mas era uma paz que eu via assim, sabe? Acabou que quando é próspero é um negócio doido demais. E aí eu olhava para aquilo e falava, mano, eu tinha que ser filho desse homem, não é possível. Meu pai assistiu um negócio desse, coitado, ele deve chorar horrores. E aí eu acho que uma das primeiras viradas que eu tive na vida foi essa do meu pai. Igual a maioria dos pais aí, dos pais das pessoas que estão assistindo, os pais queriam acionar você para você ser um caçador. Então eu entendo a intenção positiva. Mas não pode fazer isso, né? E
Então a primeira coisa foi abrir meus olhos com isso. Eu vi, né, com 6 anos de idade, a mesma idade que o Lourenço tem hoje, meu filho mais velho. Os meus pais fazendo um casamento. Quem recebeu o livro em PDF vai chegar ainda na sua casa, o físico, da inteligência emocional, despertar a inteligência emocional. Eu conto uma história lá que você vai chorar na história, vai ser feio. Feio. A história é pesada, é uma história lá muito feia da minha vida. E aí o que aconteceu? Nessa hora da separação, foi uma chave violenta que eu tive que... Não sabia nem o que fazer, né? Um menino pequeno, não sabia o que fazer, não tinha volta ali, aparentemente. Depois disso, eu vi a nação de família. Depois, essa questão sexual. Depois, uma questão financeira, ainda criança. Esse negócio de fazer o que queria, e meu pai sempre tem uma boa desculpa para a gente não poder ter as coisas e tal. Aquilo me deixava louco. Então, depois disso, eu fui crescendo e comecei a observar as pessoas. Eu não sabia o que era modelagem, eu não sabia o nome dos princípios, não sabia nada. Eu só sabia uma coisa: eu não aceito isso aqui. Eu lembro disso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de aparecer, desde pequeno. Até que um dia minha mãe falou assim: não tem problema nenhum você aparecer. Quem não quer aparecer tem que trabalhar no rádio, para ninguém ver a pessoa. Engraçado que quando você vê alguém... Agora não tem isso mais. Mas antigamente, quando você via alguém do rádio, todo mundo ficava impressionado, porque não é esse rádio hoje que é transmitido pela internet, né? Você não conhecia a voz do cara, você conhecia só a voz do cara. Quando você via, você ficava impressionado. Então foi nessa primeira fase aí, dos 6 anos pra frente, mas com 9 me chamava a atenção. Com 12 eu comecei a pirar de ver assim, por que esse cara dá resultado? Mas não era essa palavra, entende? Isso é de tanto fazer resgate, de tanto que as pessoas perguntam. E aí o que aconteceu? Esse papo conectou com um monte de gente errada. Eu morei num bairro que era pra mim, hoje, ou tá preso ou morto. Eu andei com as pessoas que poderiam ter dado tudo errado na minha vida. Às vezes você fica me vendo hoje, uma coisa que eu não sou é playboy. Você tem que ver eu resolvendo as tretas assim, ó. Ou então quando eu vejo um ladrão perto de mim, você precisa de ver. Eu conheço ladrão de longe, eu já morei na quebrada. E desde quando eu morei, eu já vi o jeito que é a malícia de uma pessoa. Você, por exemplo, que é um cordeiro, você não tem malícia nenhuma aqui na terra. Eu sou um cara que tem malícia esquisito. E me ajudou demais. Eu, por exemplo, antes dos nossos filhos nascerem, eu falei para minha esposa que eu queria que eles estudassem escola pública. Eu mesmo estudei escola pública 80% da minha vida. Aí alguém fala, mas o seu filho não vai virar nada. Deixa eu falar uma coisa, você vai virar o que você quiser, mesmo sendo no inferno. Não tem como. Seu erro não invalida você, seu pecado, seu passado, nada disso invalida você. Então você pode ficar em paz. Se você quiser, é um indicador. Tem um indicador que chama eu querer. Esse indicador ele precisa estar alto. Ele precisa ter uma meta assim, ó, não descansar enquanto não terminar o negócio. Quando eu falo descansar, tem que tirar um dia da semana para você desfrutar, né? Pelo menos um, porque você não desfruta nenhum e tal. Aí o que aconteceu? Aí crescendo nesse lugar onde eu tinha a maior parte da minha infância, que para quem não conhece, hoje em dia as coisas desenvolveram muito e tal. É um bairro lá em Goiânia que chama Parque Ateneu. Esse Parque Ateneu, na época da minha infância, não tinha muro, não tinha nada, era um negócio bem tranquilo, mas aí começou a ter uma proliferação de maloqueiro lá. Não vou entrar nesse método, senão um monte de gente fica chateado comigo. Mas foi onde eu comecei a ter malícia e ver que o mundo não era do jeito que eu queria. Na escola, então, Deus do céu. Eu terminei meu ensino médio, por exemplo, estudando na cidade do lado, em Aparecida de Goiânia, e a escola que tinha maloqueiro assim que você não entendia. Eu tinha que colocar uma bicicleta minha na sala de aula. Os caras roubavam tudo a bicicleta. Mas voltando. Então, na adolescência, eu sempre olhava para as pessoas e olhando para trás, eu só sentia que era uma tal de inveja. Eu vou te ensinar uma coisa sobre a inveja. Toda inveja é boa. Toda. Agora, não saber o que fazer com ela é a pior coisa que você pode arrumar na sua vida. A pior coisa que existe na vida é uma pessoa não saber o que faz com a inveja. Então, tem inveja ativa e passiva. Já contei aqui essa semana que eu fui na casa de alguém, na rua da minha casa aqui, ó, no meu condomínio. Eu fui na casa de uma pessoa, eu
Bati o olho na casa, eu falei, essa casa vale 25 milhões de reais. A pessoa tinha acabado de falar, eu comprei essa casa. Eu falei, quanto você comprou essa casa? Por 25 milhões? A pessoa falou, não é possível. 2 milhões a mais, paguei 27. Engraçado é que eu sei tanto o preço de qualquer coisa que você põe na minha frente. Se for uma máquina que eu nunca vi, eu vejo ela trabalhando, pergunto quanto que ela produz por hora. Aí eu falo, essa máquina vale tanto. Ainda eu falo, essa máquina é alemã, essa máquina é suíça, eu sou bem empolgado. Assim. Você fala o nome do avião pra mim também, eu sem conhecer o avião, eu falo, esse avião faz isso, então vale tanto. Eu sei quanto que custa as coisas. E aí a pessoa pagou 27, eu tenho certeza que ela pagou 2 milhões a mais. E aí o que acontece? Esse processo de observar, de contemplar, você vai anotar essa palavra-chave aí, contemplação. E vai ser chocante para a maioria de vocês que vocês nunca ouviram isso na vida. Eu descobri uma coisa, contemplar é mais poderoso que aprender. Contemplar é mais poderoso que aprender. Desde pequeno, o meu pai que me acionou nessas coisas que eu te falei, ele também é o cara que me acionou para estudar provérbios. Ele teve uma virada de mente aí no meio do caminho. E ele me fazia estudar provérbios. Ele me fazia ser o melhor aluno da minha sala, eu tinha raiva disso. Meu pai, quando ia me encontrar, ele pegava, ele fazia uma amizade com uma professora minha, um aluno, arrumava um jeito de tirar xerox do caderno de uma pessoa. E ele tirava xerox do caderno de uma pessoa, chegava, sentava com aquele sorriso de vou te matar. Ele fazia eu pegar meus cadernos, as coisas que eu tinha, ele ia folheando o caderno do menino e o meu. E o meu sempre faltava alguma coisa, o Satanás tirava alguma folha do meu caderno, eu não sei o que era aquilo. Não, eu não fazia tarefa. E aí meu pai funcionava o seguinte, não tá fazendo o que era para fazer, ele pegava, me dá sua bicicleta. Ele colocava a bicicleta e nunca mais voltava a bicicleta. Aí ele voltava e me via de skate. Aí eu não fazia tarefa. Aí ele pelava, me dá o skate. Aí o skate ele quebrou na minha frente. Ele colocou ele no beirado do meio fio, foi pá, quebrou. Aí no outro dia, ele veio, eu nunca dava conta de suprir a expectativa do homem. Você tá fazendo o que você não tá estudando? Aí ele via, essa minha irmã, tem um patins. Aí levava um patins e jogava no rio. Aí ele começou a fazer isso, bicicleta, patins, tudo, você pensar. Até que um dia, mano, eu grilei e falei assim, eu não vou mexer com nada disso. E aí eu comecei a querer provar as coisas pro meu pai. Aí foi o inferno. Aí que eu não dava conta mesmo. E aquilo foi fazendo um negócio ridículo, mas eu confesso que o estilo que meu pai me criou, ele me deu 3 surras na vida. Meu pai, ele me deu a primeira surra, foi 3 cintadas. E ele falou pra mim, ó, você vai, toda vez que você for apanhar de novo e eu for te corrigir, você sempre vai apanhar o dobro. Só que a cintada dele é daqueles do Beto Carreiro. É um trem assim que você dá um chicote, dá uns 8 rodando no couro, não sei o que é aquilo. Aí na próxima apanhei, ele levei 6 cintadas e ele falou assim, você sabe o que é o dobro de 6, não sabe? Eu falei, sei, é 12. Aí eu cheguei e levei as 12. Foi a pior coisa que eu já tive na vida. E a última surra foi injusta. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas foi injusta. Aí ele falou que eu fiz um negócio, eu não fiz. Na avaliação dele eu tinha feito, eu tinha certeza e vou morrer com a certeza que eu não fiz, né? Ai, vocês ficam doidinhos pra saber o que é, né? Vou contar. Eu achei um relógio de ouro, tava jogando bola, eu achei um relógio caído no chão. Aí eu peguei e levei esse relógio. Eu mostrei pra ele, numa boa, tal, que eu achei esse relógio. A esposa dele tinha perdido um relógio idêntico. Só que eu achei essa bomba desse relógio no chão, no ginásio, lá no Parque Ateneu, quando acabou o jogo, ele tava no chão, essa desgraça desse relógio. Eu peguei e levei. Quando teve meu pai falou que eu tinha pego esse relógio dos outros. E dela, quer dizer. Mano, você não sabe o dia que eu fiquei maluco. E ele me bateu de forma injusta. Eu acho que alguém plantou essa prova lá pra me pegar de alguma forma. Aí, resumindo, eu fui passando esses processos e na adolescência foi chocante, porque eu andava com 2 amigos e eles eram bem obesos. Eu amo eles até hoje. E a gente andava junto e apareceu um terceiro, e a vida era tão boa, e eles comiam o que eles queriam, fazer o que queriam na vida. Você pira? Eu era magricelo, pesava 59 quilos nessa época, na minha adolescência. De fato, a adolescência nem existe. Estou falando para ilustrar essa fase que você acha que existe. E aí eu cheguei num ponto de pensar sinceramente no meu cérebro. Eu quero ser gordinho também. Eu quero ser igual os meninos.
E aí, eu tô te falando de inveja. Eu tinha inveja da vida dos caras. Os bichos eram playboyzaço, o pai e a mãe mandavam dinheiro sem parar pra eles. E eu comecei a sentir normal que, tipo, você pode ser gordinho mesmo. Por quê? Porque os três que andavam juntos, os dois irmãos mais um amigo, eles faziam o que eles queriam na terra e eu não, mano. E engraçado, parece coisa de bobo, mas não é. Eu olhava e falava, velho, esses caras são gordos de tanto comer e curtir a vida. E eu, engraçado que eu era o contrário, eu era raquítico, 59 quilos, 1,83m já. 1,81m, acho que estava na adolescência, de altura. E aquilo mexeu muito comigo. E é engraçado, mano. Você sempre vai ser invejoso. Não tem como você controlar isso aí, tem como você canalizar. Quando eu falo controlar, não tem como você virar e falar, não vou ser invejoso, eu sou do bem. Mentira, você tem um cérebro químico. E essa química, se alguém tirar de você, você perde a impulsão da vida. O que é inveja? Se fosse eu notaria, a inveja é quando eu saio da média das pessoas que eu convivo. As pessoas não vão gostar. Ninguém. Pode ficar em paz. Até seu pai e sua mãe não gostam. Não gostam. Então o gente fala, nossa, meu pai está tão feliz. Deixa eu te explicar quimicamente o que é isso. O pai é difícil, às vezes, principalmente um pai frustrado, ele olha para um filho e fala assim, ó, minha juventude acabou e a dele está começando. Aí tem uma competição natural. Tem gente aqui que sofre com a mãe, por exemplo. Uma mulher sofre com a mãe, o pai sofre com o filho, um filho sofre com o pai. Por quê? Porque o pai perdeu essa juventude, ele não volta atrás mais. Então o segredo é o que fazer com isso. Então tem a inveja ativa e a passiva. Eu entrei naquela casa que eu te falei, na rua da minha aqui, eu olhei, eu queria só um leão que estava lá dentro. Mas a casa é doida. É doida. É muito dinheiro. Você fazer uma casa, achar, por exemplo, agora mesmo eu estou olhando para um aqui, ó, pela janela da minha casa, é um castelo de verdade. São dois, um do lado do outro. Castelo de 35, 50 milhões de reais. Eles falam que vale. Uma coisa é um castelo desse. Para mim não serve para nada. Uma coisa é você entrar numa casa moderna, que acabaram de construir, assim, surreal. Só que na hora que eu pisei na casa, bateu inveja. O papo de hoje tem inveja, porque se eu negar isso eu estou mentindo. E aí o dono da casa ele tem uma ascensão muito rápida, muito, é exponenciadora mesmo. E engraçado é que o negócio dele é tão violento que ele queria me contratar, a esposa queria me contratar para fazer um MDP dentro da casa dele, só para eles. Olha que trem mais doido, massa demais. E eu falei, vou colocar um preço aqui que custaria para eu parar o meu dia de trabalho, tenho certeza que eles podem ser ricos tanto que for que eles não querem. Aí eu falei o preço, eles viraram e falaram assim, tanto faz, não vamos fazer. Só que quando eu vi aquela casa, bateu inveja. O que eu pensei? Eu sempre faço isso, anotei. Na inveja ativa, quando você tendo inveja, tem a passiva, que é sofrer a inveja dos outros. Na ativa, use um drive mental aí, que eu criei. Quando você vê um negócio louco demais, você vai falar assim, ó. Isso aqui não é nem a sombra daquilo que é de vista, isso aqui é meu ponto de partida. Não tenta, na inveja ativa, o que é ruim? Você querer o que é da pessoa. Aí acabou. Aí você ficou obstinado, você viu o Satanás com esse negócio. Olha para as coisas e fala, isso aqui não é nem a sombra daquilo que há de vir. Ou então a segunda frase, poderosíssima no caso de inveja. Isso aqui é o mínimo que eu vou viver. Em pouco tempo. Fala o tempo. Isso aqui é o mínimo. A outra frase, eu não aceito menos que isso. Fala, por que é isso? Isso é só uma frase de efeito? Não. É uma frase que produz efeito. Diferente. É um drive que vai virando uma verdade, ela deixa de ser uma crença, depois vira uma convicção e depois vira um fato. Eu, de fato, tudo que eu vejo me incomoda e me dá vontade de ter, eu não quero o que é da pessoa, eu uso aquilo como, isso aqui é o mínimo que eu aceito na minha vida. Então quando você vê um rico, eu vou te dar uma dica, aprendi essa com o Harvard Iker, abençoe ele, abençoe o rico. Para quê? Para o rico não ser o seu objeto de desejo, mas para ele virar um piso para você. Isso é na inveja ativa. Na passiva, sofrer inveja dos outros. Essa como resposta. Na inveja ativa, da passiva, eu olho para a pessoa, eu não estou fazendo nada, eu só estou vencendo a vida e eu estou tirando inveja. Você tem que ver os papos de gente que tem inveja. Os da igreja, eles falam assim, estou preocupado com o seu coração, não sei o quê. É tudo conversa. Eles estão incomodados que está crescendo. Ninguém fica preocupado com nada dos outros, não. Quando você vê uma pessoa com inveja, ela não vai sorrir com você. Eu faço o teste até para afastar pessoas da minha presença. Eu comemoro algumas coisas com a pessoa. É engraçado, rapaz. Tem uns 10 caras só na terra que conseguem rir comigo. Quando eu falo assim,
Pai, eu fiz um negócio e na parte da manhã hoje eu fiz R$ 1.000.000. Aí você olha pra cara da pessoa e fica assim, ó. Ela tá tentando rir, só que a musculatura não deixa. E aí tem uma passagem na Bíblia que é formidável. Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. E aí eu te falo, se você não souber lidar com a inveja passiva, você vai notar assim, ó, ela é crédito de vida. A pessoa está deixando de respirar, usar o fôlego de vida que Deus deu para ela, para olhar para você e ela tá falando, mano, você tá muito fera. Eu tô validando você, eu tô gastando a minha vida dando atenção para você. Eu piro então quando eu vejo gente com inveja. Eu tenho muita gente que tem muita inveja de mim. Para mim, a inveja é uma arena com uma plateia gigante. Então, quanto mais gente tem inveja, mais gente tá torcendo por mim. A pessoa deixou de fazer a vida dela. Você tem que ter consideração com quem é invejoso com você. A pessoa deixou de viver a vida dela para falar que você está fazendo uma coisa que ela quer, moça. Então o que acontece? Eu comecei a fazer teste com pessoas. Quando eu começar a falar assim, eu vi que a pessoa não dá conta de sorrir naturalmente, o cérebro não dá conta de fingir. Deixa eu te falar. A pessoa pode fingir, mas vai sair nos dedos, vai sair algum micromovimento. Pessoas elas vão crescer na habilidade de mentira, mas se começa a olhar para ela, começa a vazar em algum lugar o comportamento. Chama microcomportamento. Micromovimento muscular. Eu tenho poucos amigos que eu falei assim, mano, olha isso aqui. Quando você vê um amigo disfarçado, ele é um agente do inferno. Você fala assim, agora, vou comprar um avião. Aí você vê o cara, a primeira coisa que ele fala é, toma cuidado pra você morrer, que não sei o quê. Parece que ele tá zeloso com você, mas ele tem inveja, diferente. O cara que não tem inveja, a primeira coisa que ele faz é comemorar. E depois que ele comemora, ele te faz pergunta, ele já quer se envolver, tá junto e tal. Como você conseguiu? E o sorriso, ele é muscular, moça. Se não é aquele trem fingido. Você conhece a pessoa, você sabe. Então, sim, eu sinto inveja até hoje. Graças ao bom Deus que me deu um cérebro que funciona. Eu sei que não sente, ou você está mentindo, ou o seu cérebro não funciona. Tá? E aí, o que aconteceu? Então, na adolescência foi determinante, aonde eu ia me perder mesmo, que eu não só queria ser gordinho, porque os meninos que eram gordinhos, a vida deles funcionava. E, de fato, eu sempre observei as pessoas sem saber que era modelagem. Eu queria ser igual a elas. A gente inveja mesmo. E tem até hoje. Eu só sei o que fazer. Então, anotem para fechar o assunto inveja. Tem que saber o que fazer com a inveja. Senão ela corrói você, é terrível. Então, se nós três viemos de baixo e você cresceu na vida, o Pablo de hoje sente inveja. A inveja é uma atenção triplicada para algo que eu não consegui fazer. E eu falo, por que esse miserável conseguiu e eu não? Aí eu uso isso para você virar um case para mim, e não para você virar meu instrumento de idolatria emocional, para eu ficar atrás de você. Não uso para isso. Beleza. Aí na adolescência eu não queria mais saber nem de trabalhar, não queria fazer nada. Eu queria só estar com esses caras, pagar mais comida, fazer tudo. A influência foi tanta que eu queria ser engenheiro e não passei na prova, na primeira da federal. Eu só zerei uma tal de biologia. É um dos assuntos que eu domínio, porque eu fiquei muito revoltado de não passar. Esse amigo que exercia um domínio sobre minha vida, porque eu achava a vida dele muito massa, me ligou falando assim, vou fazer uma faculdade de Direito. Mano, olha pra você ver como é que foi a minha escolha de faculdade. Eu queria ser engenheiro, e tinha estudado só escola pública. Na verdade, eu nunca estudei, né? Escola não. Eu só ia. Jogava mais bola e ping-pong, não tava nem aí. Aí alguém fala, você é muito inteligente. Pior que não. Eu só fazia pergunta, colocava pressão em todo mundo. Isso eu fazia na escola. Perdi cedo. É uma das regras que eu acho que você tem que aprender. E aí o que aconteceu? Eu queria ser um ator mesmo e já tinha decidido. Minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para me bancar, então eu andava com esses caras que eles me pagavam. Olha que louco. Esse amigo meu falou assim, não, eu vou fazer um vestibular lá, o NIP. Eu falei, paga quanto? Ele falou, não, é de graça. Eu falei, então vamos. Eu passei com o vestibular da Unip, você pira? Meu Deus. Formei em Direito, rapaz. Nunca foi alvo, nunca foi nada. E aí o que aconteceu? Eu queria ser delegado federal. Ontem tinha uma juíza numa turma de treinamento minha e ela estava encabulada, que ela começou a me seguir, sabe por quê? Porque ela não quer ser juíza mais. Ela falou, é muito escravidão. A escravidão, mano, foi muito massa. Eu fui bater no rim dela, ela já se rendeu. Falou, não, eu tô atrás de ser justamente por isso. Juíza federal. Ela falou, eu não quero ser juíza porque é muita coisa pra fazer. Eu quero é network, eu quero gerar valor, eu quero saber desses trem que você faz de infoproduto. Eu fiquei chocado, mano. Porque já é normal pra mim ver um monte de médico largando a medicina pra fazer o que eles dão vontade na cabeça. Agora juiz é a primeira vez, confesso pra você.
Essa é uma geração muito louca, que está sendo liberta por várias coisas. Às vezes o seu sonho é ser médico e ser juiz, por exemplo, que é uma das coisas mais massas que tem, por causa do salário. Ou seja, você faz por causa do salário. Quando você for olhar, mano, você vai ficar preso nessas funções. A melhor função que existe é empreender delegando e empreender progressivamente para você não ter que trabalhar. Eu tomei uma decisão, vou voltar na história aí, calma aí. Eu tomei uma decisão ontem, foi ontem ou anteontem, ou ontem, não sei. A decisão doeu no meu coração, mano. Eu tenho uma sala bonita lá dentro da plataforma internacional aqui em São Paulo. E é uma das empresas que eu tenho, é onde eu gasto bastante energia. E eu tomei a decisão. Eu tenho um CEO, eu tenho um presidente, um vice-presidente da empresa, os caras são fera, mano. E eu tomei a decisão. Não vou mais ter sala aqui. Porque se eu tiver sala, eu vou ter que ficar dependendo desse negócio. Não vou. Então eu tomei a decisão, doeu no meu coração falar pra você. Eu gosto de ter uma sala. Mas eu aprendi que dá pra ser mais produtivo não tendo uma sala. Depois eu conto sobre isso. Voltando, esses caras adolescentes aí, eu queria ser igual eles, aquilo tocava muito no meu coração, sério mesmo. Só queria aquilo na vida. Aquilo pra mim era o meu alvo de vida. E deu certo, não. E aí o que acontece? Eu fui conectado com pessoas e conhecendo ambiente e tudo. Um ambiente poderoso que eu conheci foi uma igreja, na moral. Acho que 30% do que eu sou hoje é culpa de ter continuado num lugar por 20 anos. E eu vi pessoas, eu modelei todo mundo. Eu não aprendi network assim, li no livro. Eu aprendi network dentro da igreja. Nessa igreja que eu fiquei por 20 anos. Eu vi as pessoas mais ricas da cidade se aproximando da igreja. Eu comecei nessa igreja, desde o começo essa igreja é gigantesca. Hoje é a igreja mais rica da cidade, da onde eu moro. É engraçado que a igreja mais rica, a igreja não paga imposto e arrecada muito dinheiro. É engraçado que um negócio meu fatura mais dinheiro que essa igreja inteira. Por quê? Porque eu comecei a modelar o pastor, comecei a modelar tudo que os caras faziam, mano. Você não está entendendo. Eu não penso a palavra que eu vou falar dela. O que é um segredo do Pablo Marçal? Modelagem. Eu já modelei mais de 200 pessoas. E engraçado é que o povo da igreja falou pra cara não casar comigo por conta de dinheiro. Deixa eu te falar, tem cara lá que dá 200 mil de dízimo por mês. A igreja é muito rica. Só que um dos meus negócios produz mais dinheiro que essa igreja. Pô, você está competindo? Não, é só um número mesmo, pra você entender. Alguém que foi orientado a não casar por causa de dinheiro. Tem um amigo meu lá também. Eu não vou falar o nome dele, às vezes ele fica chateado, mas a história é massa. Esse amigo meu ganhava R$300 por mês. E aí as pessoas da igreja falaram, não casa com ele, não casa com ele. Mano, esse homem tem 4 empregados em casa hoje. Esse cara, as conversas dele vou virar banqueiro. Não é bancário não, bancário é concursado. Ele, antigamente, não ia ser um emprego. Ele quer ser banqueiro, os caras vai pegar o patrimônio dele, vai escalar em 1 bilhão daqui uns dias. E o cara ganha 300 contos. Então assim, anota aí um código dessa história minha e da história desse amigo meu. Você não é o que você tem. Você só é avaliado pelo que você tem, mas isso nunca é você. Ontem quando eu perguntei pra juíza, você é juiz? Ela falou, sou. Eu falei, você não é, você está, é diferente. Eu falava isso na brasileira quando a galera não curtia. Eu falava assim, eu não sou gerente, eu não sou executivo, eu não sou coordenador, eu não sou supervisor. Eu estou. Aí alguém falava, você é desculpa sua, você não dá seu melhor. Eu falava, não, é porque Deus nunca vai me chamar por esse nome. Anota aí, Deus nunca vai chamar você pelo esse cargo seu aí. O seu chamado não tem nada a ver com a função, o seu chamado é ter um código por trás dele. Um monte de gente acha que o chamado é Deus me chamou para ser médico. Mentira. Se for uma profissão que você for influenciado no meio do caminho, e qualquer coisa que você escolher, ele vai te usar do mesmo jeito, só para você saber. Só que aí é a parada. Tem um monte de gente que não entende isso e acha que a profissão dele, acha que o chamado dele é a profissão, e não é, moço. O seu chamado é reinar na terra, dominar tudo. Tá lá em Gênesis 1:26. Para de dar doidura, para de passar vergonha. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar na igreja, no som da igreja. Eu tinha um sonho, eu aprendi desde pequeno a mexer com som. Meu primeiro emprego foi mexer com som. Antes disso eu trabalhei numa empresa de informática para arrumar computador. Me fudi lá com esse cara. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar no som. Eu nunca esqueço, meu primeiro salário, R$240. 2005, R$240. 2004. Eu fiquei feliz demais com aquilo. E eu trabalhava, sabia tudo de som, menino assim, ó.
Acabei de fazer 16 anos de idade e assinaram minha carteira. Aí fui inventar a moda lá de dar uns beijinhos na filha do pastor. Eu nem gostava dela, não tô desmerecendo nada. Ela é legal, tá, mas eu nunca gostei dela. Eu gostava tanto do pai, modelava o pai, que eu tipo, meio que transferi o amor que eu tinha pelo pai para essa menina, bem que eu gostei dela. E aí eu fui mandado embora desse emprego. Oh Deus, obrigado por você ter feito isso. Se não fizesse, eu tava lá até hoje fazendo a mesma coisa. Eu gostava demais de fazer aquilo. E eu fui mandado embora. Foi bom demais. O que é aquilo? Quando você for mandado embora de alguma coisa, você tem que aprender. Tem um vídeo meu no YouTube. Livramento. Nunca quando alguém te mandar embora, pode ser de sociedade, o que for, sempre é um livramento. Livramento. E aí eu fui, peguei aquele convite daquele amigo. Vamos. Acho que depois de um ano, né, mais ou menos, eu estava terminando o ensino médio. Depois de um ano, mais ou menos, ele falou: vamos fazer a faculdade de Direito. Eu fui e entrei. E aí, quando eu tô lá, na porta da Unip, na BR-153 em Goiânia, eu olho pro outro lado, tem um prédio da Brasil Telecom, eu vi uma fila de gente entrando. E eu precisava do emprego, rapaz. Eu fiz um currículo top, entreguei, gastei um dia entregando um currículo, ninguém nunca me ligou. O que me ligou para ser repositor no Carrefour, eu peguei e dei essa oportunidade pra minha irmã foi trabalhar. Até hoje ela acha ruim de eu ter feito isso. Eu não fui, falei, não vou. Só que um dia eu tô olhando na porta da Brasil Telecom, da Unip, tem a Brasil Telecom, um monte de gente esperando. Foi assim que começou a minha história com a Brasil Telecom. Eu cheguei e falei, o que é isso que vocês estão fazendo? Não, nós vamos fazer um processo seletivo. Aí eu falei, como é que faz? Não tem como, tem uma lista ali que já tem um nome. Aí eu cheguei com a maior cara de pau e falei assim pro guarda, meu nome, eu acho que você não tá aí, mas coloquei, Pablo Henrique Costa Marçal, eu vim fazer a prova do processo seletivo. Aí fiz um sorriso, o cara, deixa eu olhar aqui, não tá aqui não, aí põe o meu nome. Eu fiquei esperando, me passaram pra dentro, tava lá eu dentro fazendo treino, não tava nem gritando. Entrei na sala e o povo falou, você vai fazer isso. Aí eu falei, como é que é o nome do emprego? Eu nunca vou esquecer. Multiskill, multitalento, o nome do negócio. É tipo assim, Severino no português, o Multiskill. E aí eu tava feliz que eu já tinha entrado no prédio da Brasil Telecom. Entrou uma doida, abriu a porta e falou assim, alguém que quer ir pro Helpdesk? Helpdesk é uma área de suporte. A pergunta que eu fiz, posso fazer uma pergunta? Pode. Ganha mais que essa aqui? A pessoa falou, ganha, mas tem que entender de internet. Eu falei, eu tô dentro. Antes de ser aprovado, eu já fui promovido no negócio. Fazendo pergunta. Fui para a sala, eu pirei para a galera. Sabe aquela galera que fica com o olhar assim, ó? Assim, ó. A pessoa olhou, viu fazendo a pergunta e ninguém levantou, mano. Eu fui. E no meu cérebro, não vai, você é um idiota, você tem que ficar aqui, senão você vai perder a vaga. Você tem que ser muito skill, você é verino. Falei, não. Aí eu fui lá, passei nessa prova. Engraçado que eu não entendia quase nada de internet. Eu falava pra pessoa, mas é muito simples, é estudar e um dia, 2 dias eu vou saber. Aí beleza. Aí eu passei no vestibular da Unip e entrei no vestibular da Unip. E eu não tinha o dinheiro para pagar a faculdade. Meu pai até tinha, mas não estava nem aí. Não era prioridade para ele. Separado da minha mãe também não tinha. Eu fui procurar esse negócio do outro lado da rua, que eu precisava de pagar a faculdade lá de cá. Pasmem. O dinheiro exato que eu ganhava, mais o vale transporte, era a mensalidade da faculdade. Fui aprovado. Eu cresci 5 cargos verticais dessa empresa. Fiquei quase 8 anos. Liderei mais de 5.000 pessoas lá. Foi muito divertido. Lá onde eu tive umas viradas de chave violentas. Então, virada de chave poderosa. Eu tive com 9 anos de idade. Quando eu comecei a observar meu tio com um olhar diferente. Eu tive com 10 anos, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Com 11, quando eu batizei. Com 12, conhecendo os maloqueirinhos do meu bairro e fazendo doidura com eles. E com 15, foi quando eu comecei a trabalhar. Em 16, assinou minha carteira. Com 17 para 18, quase fazendo 18 anos, eu estava lá distribuindo currículo em um monte de lugar. Com 18 anos, eu só para pagar a mensalidade da Unip, eu fui atravessar a rua da Brasil Telecom e entrei. E eu era o melhor aluno, sei lá, um dos 3 melhores. Tinha uns caras top na minha sala, de faculdade de Direito. Sempre tirava 10 e tudo. Aí você fala, dá Unip, né, filho? Não, mas também não dá para tirar 10 assim, não. Tem uns 3 nojentos.
Eu estudava muito, vivia lá, né? Eu estudava, aí eu tinha que ir para Brasil Telecom, eu usava sempre os mesmos assuntos para fixar a matéria. Mas eu percebi um mundo diferente na Brasil Telecom, que eu podia virar o terror, velho. E aí eu já comecei a abrir alguns negócios. Foi nos negócios que a minha mente começou a abrir. Não foi trabalhando na Brasil Telecom. Assim como a igreja que eu te falei que hoje eu sou uns 30, na verdade está diminuindo, né? Cada dia que vai passando eu vou conectando com outras coisas. Eu já não sou 30% o ambiente que eu vivi, né? Porque eu multipliquei muito, assim, conectando e avançando, tendo um network bem pesado. E aí o que acontece? Para quem acordou hoje e está na live, daqui um pouquinho eu vou liberar um presente para você. Você nem sabe onde você vai estar, mas eu já sei. Vai ser duro, porque vai ganhar e não vai dar conta de levar. Mas tá tudo bem. A vida é assim mesmo. Eu vou dar, prometi dar, então eu vou dar. E aí o que aconteceu? Eu, na Brasil Telecom, fui percebendo com networking, aí eu vi que era ferrado esse negócio, que para você crescer na empresa, você não precisava ser só bom, você tinha que ter relacionamento. E aí eu nunca fui puxar saco de ninguém, nunca. E nem serei, não sou, não aceito isso. Mas uma coisa é você valorizar o que a pessoa tem de bem, tem uma coisa boa, e eu já aprendi em Provérbios, né? A encobertar o erro de uma pessoa. Alguém fala, não é possível. Aí eu falo, isso está escrito em Provérbios, tá? O verdadeiro irmão, ele passa por cima do pecado, ele não fica focado no pecado da pessoa. Quando você for ver todas as passagens de Jesus, ele trata o pecador com muito carinho. Mas quando o cara é religioso, ele, não sei, ele fica furioso, mas ele faz o Hadouken na vida do cara. E aí eu comecei a pegar essa arte de network. Eu comecei a fazer muito treinamento, aquilo destravou minha cabeça. Eu digo que eu te dou, anota aí. Você precisa fazer uns 10 bons treinamentos em 2020. Alguém fala, mano, você tem uma empresa de treinamento. Eu não tenho uma empresa de treinamento porque eu acho que é a melhor coisa do mundo, não. É porque eu sou o cara que é mais treinado no negócio. Eu já fiz 108 turmas do método IT. Mano, não tem lógica. Todo cara que ficou muito tempo comigo ouvindo e praticando, todos esses caras tocam terror na terra. Mas o cara que mais fez o MEDP foi eu. Ou seja, fui o cara que ministrou 108 turmas. Aconteceram aí, sei lá, umas 17 turmas com outros instrutores, eu cortei. Nem vou entrar no mérito agora. Mas eu percebi no treinamento, e foi assim que eu fui pro meu segundo cargo, que eu conto no livro Antimedo. Quando eu era pressionado, eu ficava gago, começava a gaguejar. De segurança, autoimagem. E aí eu vi uma oportunidade de processo seletivo no Mural, que era instrutor de treinamento. Estamos agora em 2006 já. Eu nem fiquei nem um ano como atendente. Entrei para ser atendente de suporte técnico de banda larga. E eu bati os recordes lá como atendente, foi bem divertido. E quando foi para ser instrutor, um amigo meu falou, cara, você tem que se enxergar. Se enxerga, você é gago, você não sei o quê. Pensando num menino de 59 quilos, cabelo bem aqui, andava com as calças número 50 de skatista, gostava de skate. E eu fiquei com tanta raiva dele, falei, eu vou fazer só pra provar pra ele. Aí, mano, chegou no dia da entrevista, tipo assim, 11 horas da manhã, eu tava na aula, na faculdade, atravessei a rua, tênis kicks, um sapo desse tamanho assim, passei pra dentro da sala de onde ia fazer o processo seletivo. Quando eu vejo, eu tava com o cabelo despenteado, o cabelo era ridículo, tava despenteado, mas era massa no mundo desse skatista. Eu tava com esse tênis e eu tava com a bermuda, era uma calça que tinha um zíper no meio, não sei se vocês já viram essa coisa. E aí eu tava assim a parte de baixo, tava de bermuda, tava ridículo. E aí eu olhei e todo mundo olhou pra mim com desprezo assim, até a tia do café olhou e falou, ih, esse bosta veio fazer aqui. Aí eu vi, eu falei, nossa, eu vou perder ponto por causa de roupa. Os caras penteadinhos e eu não. Aí alguém perguntou pra mim, me dá aí seu pendrive com a sua apresentação, que eu vou colocar aqui, pra já ir adiantando. Eu falei, que pendrive, que apresentação? Aí você não fez não? Eu falei, não, deixa comigo, eu vou ser o último. Posso ser o último, mas deixar. O que eu fiz? Eu não sabia o que era modelagem. Eu olhava o que as pessoas faziam e a reação dos caras que estavam entrevistando. E aí o que aconteceu? Eu vi naquela hora, é onde eu vou passar para você, vou te mostrar o percurso seu que você vai percorrer. Eu olhava aquilo e falava, tem um trem errado. Os caras fez um trem errado. Eu fiquei focado nas caras e anotações.
Chegou na minha vez, eu não fui com a roupa, eu não levei a apresentação, estava tudo errado. Eu tinha um fator positivo, eu ia gaguejar. Aí o que aconteceu? Naquela hora, eu olhei para aquela situação e fiz uma pergunta. Eu mandei uma pergunta por causa disso, eu travo um monte de gente com pergunta. Eu falei assim, vocês acham que a Brasilecom ela tá com o melhor resultado que existe? Não. A primeira pergunta foi essa, não. A primeira pergunta foi, vocês sabem por que o Império Romano governou o planeta quase 1000 anos? É um pouco. Não. Aí eu falei, treinamento. Vocês acham que a Brasilecom vai ser um império que vai governar por muito tempo? Aí o povo também não sabia responder. Eu falei, não. Por causa de treinamento. Eu não tinha apresentação de resultado. Tem uma parada, chama IVP, anota aí. IVP, Índice de Viração Própria. Você tem que treinar seu cérebro para você ter um IVP alto. Índice de Viração Própria. E aí eu abri a intranet com meu login e a senha, eu era atendente. Mostrei o procedimento da Brasilecom e falei, esse procedimento aqui é robótico. As pessoas não vão seguir isso. Engraçado é que eu participei de um processo que chama desrobotização do atendimento, ou humanização. Logo, anos depois, eu estava junto nessa. Mas foi a primeira coisa que eu falei no processo seletivo. Não adianta esse negócio ficar chamando os outros de senhor, você tem que chamar as pessoas pelo nome. Você não acredita, mano. Era tipo heresia dentro da companhia falar um negócio desse. Tem gente que até hoje está com 80 anos de idade, passou num call center, ela fica falando senhor, 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 Deus me livre. Você pira que eu vi com os meus olhos e participei dessa mudança? Humanização no atendimento, chamar as pessoas pelo nome de você. E aí o que aconteceu? Eu deixei todo mundo doido, só que me pergunta, abri o procedimento, mostrei que eu tinha que fazer isso, passei no processo. Os caras estavam lá no passado, mano. Os caras estavam de terno, os caras estavam com a apresentação brilhante, os caras sabiam das coisas que eles queriam. Eu não falei nada porque eu não sabia sobre internet. Passei. E aí eu fui pegando chave demais. Eu vou te contar os segredos. Então foi uma virada violenta. Quando eu comecei a empreender, fazer evento, foi uma virada violenta. Quando eu abri alguns negócios de locação, de iluminação, de som, foi virada. Quando eu abri meu escritório de advocacia, foi uma virada. Quando eu falei não quero mais, também foi uma virada. Quando eu prestei consultoria para um monte de empresa e quando eu ganhava 80 mil reais para ficar 4 horas numa empresa, eu falei não quero mais que esse povo não aplique o que eu falo, foi uma virada violenta. Eu, na verdade, fiz um investimento para ter essa história. Anota aí um código poderoso que eu aprendi no meio do caminho. Criar suas próprias histórias. Vai ter que forçar elas. Tem histórias que são forçadas, tá? Uma delas, por exemplo, eu estava num terminal de ônibus e um cara veio me roubar. Eu sei, né? Que eu já moro na quebrada. Quando o cara vem para roubar, eu dei aquela gelada na minha alma. O cara sentou, na hora que ele foi, eu tava com a maçã na mão. E aí, na hora que ele foi dar o bote, eu tava vendo a hora, ele contando 3, 2, 1 dele. Na hora que ele foi me dar o bote, eu fiz assim: você aceitou a maçã? Pai, eu podia fazer aqui pra você ver, só que eu tô de pijama na parte de baixo. Esse homem deu um pulo igual um gato. Ele, quem tá falando? Eu falei, não, você não quer a maçã? Eu falei, bravo. Mano, o cara ficou revoltado, ele perdeu o rumo. Diversas vezes você consegue desarmar um bandido perguntando o nome dele, por exemplo. Você sabe quantas horas? Você vai em tal lugar? Aí não sabe o que responder. Aí muda o plano de ataque para defesa do cérebro. Pega assim, tá? Então, nesse dia eu tava com essa maçã na mão e eu não fiquei com medo dele me assaltar. Eu tinha um celular Sony Ericsson. Eu fui morder a maçã e eu falei, eu quero uma história. Eu fui desse susto. Você aceita a maçã? Mas eu não sabe o que foi. Ele pulou igual um gato, assim. Ele pulou. E naquela hora todo mundo pirou e eu vi ele. Nossa, mas ficou bravo demais e vazou. E aí eu aprendi uma coisa, construir história. Talvez 60% das histórias que eu já vivi, eu que forcei elas. Eu aprendi a escrever história. Então, eu gosto de ter história, eu gosto de passar decepção nos outros. Você vai ver, amanhã vai começar de fato a pior semana da sua vida. E na pior semana você vai pirar, porque eu vou te passar a tarefa, você vai passar mal. Hoje eu vou te passar as tarefas, mas eu vou te falar uma coisa. Todo o comportamento que eu tive, foi focado numa coisa. Eu não quero ter uma família igual a família que eu tive, porque a família é a base de tudo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a focar, a Brasilecom, a construir uma família. Então assim, você que não me conhece, eu não quero falar isso para desmoralizar você, que não fez igual, eu acho que não faz diferença nenhuma. Você tentar se comparar comigo, pega o que dá para você pegar.
Eu casei virgem, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, um monte de coisa. Aí o que acontece? Nossa, você é um santo. Não, não sou. Mas eu percebi que certas coisas me diferenciariam poderosamente de outras pessoas. Então até ontem mesmo eu estava com alguém, aí a gente estava jantando, a pessoa, você bebe vinho? Eu também não bebo. Aí alguém fala, você acha que é do diabo? Não. É pecado? Não. Só não quero. Não faz sentido para mim. Existem bloqueios que você tem que são bons para você. Esse eu sugiro que você preserve. Aí você fala, você tá de brincadeira, né? Não, até Deus bloqueou a gente. Mas eu estou te contando tudo isso para você entender uma coisa. Nesse percurso todinho, abrindo, fechando empresa, deixando coisa que parecia um sonho, um dia eu larguei a profissão. Falei, eu quero ir embora. Esse povo não aceitava, tentaram dobrar meu salário, me dar 2 meses de férias, fazer não sei o quê. Mas eu tinha um bônus muito bom lá. Aí eu fui para a empresa do meu sogro. Chegou um dia, da família, eu peguei e saí. O que você vai fazer? Não interessa. Mano, olha pra você ver. Qualquer lugar que eu colocar a mão, eu pego a prosperar. Eu tenho esse drive, anotei. Onde eu piso, eu prospero o lugar. Eu aprendi isso com Abraão. Deus chamou ele sem contar para onde ia mandar. Por quê? Porque se contasse, Abraão não ia. Deus tirou ele da Mesopotâmia, que era tipo o lugar mais próspero do Oriente, para levar para Canaã, uma terra que era amaldiçoada, não tinha nada. Para ele ser o instrumento de prosperidade do lugar. Só para você ter uma ideia, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu um milagre. De fato eu saí, só de entrar na empresa do meu sogro com as coisas que eu levei de gestão, 43% de aumento em 6 meses de faturamento. Isso é um negócio surreal, né? Com a empresa. E baixando os gastos ainda, isso que é a alegria. Que eu sou focado em baixar gastos de um jeito que você não imagina. E aí fui tomando decisão. Eu vou contar um segredo para você. Uma das empresas que eu tenho hoje, ela cresceu em 2018 728%. É um tipo de crescimento que, se continuar por 5 anos, faturou R$1 bilhão. E eu estou pronto, sabe para quê? Para ir para o próximo passo e largar tudo. Eu aprendi que não precisa me apegar às coisas. Então eu posso falar com leveza. Eu sou alguém que está pronto para prosperar o tempo inteiro. E eu não me apego. Quando você se apega, você busca uma coisa chamada estabilidade. Você está na preparação da pior semana, ela está acabando hoje, agora vai ser para valer. Eu vou te passar umas tarefas pesadas. Então vieram muitas pessoas curiosas. Essas pessoas curiosas, elas vão embora muito rápido. Então o que acontece? Se você entender, presta atenção, se você entender quem você é, você vai modelar pessoas o mais rápido que você puder. E isso vai fazer total diferença na sua vida. A live vai acabar daqui 2 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um número de telefone aqui que você vai chamar e eu vou deixar esse número por exatamente 60 segundos. Quem ficou até o fim vai lembrar para sempre que melhor é o fim do que o começo. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Onde eu comecei a focar em tudo. Vamos fazer aqui, deixa eu fazer, senão vai passar da hora. Eu vou colocar um número de telefone, você vai chamar no WhatsApp, não liga, tá? Esse telefone não atende o telefone. Esse número vai ficar aqui, ó, valendo. Quase coloquei errado. Não liga no número, tem que ser o WhatsApp. 8558. Esse é exato o número aqui, ó. Vou deixar fixado ele aqui por 1 minuto. Quem fica até o fim vai entender. Melhor é o fim do que o começo. O que é o presente para você que acordou hoje na live? Vai ser difícil, que pouca gente vai entender, mas eu vou te mostrar que a vida é sempre esse desafio. Um monte de gente, talvez umas 10 mil pessoas, tem interesse em fazer um MDP. Você que acordou hoje, eu estou te dando ele de graça. Em 1 minuto você vai chamar nesse telefone, mas tem um porém. Qual o porém? O porém é, lá na África, você não vai pagar um MDP, mas você vai ter que aparecer lá. Vai ser chocante, tá aqui o número. Você vai ter que sair do lugar que você está. No próximo sábado eu vou fazer lá em Luanda. Dá para você tirar seu passaporte? Não, passaporte não, dá para você tirar o visto. Então você pode pegar aí. Você está convidado. Vai cair aqui a live. Vamos fazer o seguinte. Pega esse número aqui. Vai acabar agora os comentários. Quem não pegou já não pega mais. E quem não mandou a mensagem, acabou. E aí a live vai cair. Eu vou voltar na live agora, para falar mais um pouquinho e terminar a história. Vai lá no feed. Vai lá no feed e comenta uma foto sobre família e o que você vai fazer com a sua. Eu vou encerrar.
e já volto.